capítulo 22, olha que lindo, o Senhor fala. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Enquanto durar a terra, jamais cessarão plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Enquanto durar a terra, jamais cessarão plantio e colheita, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. Olha o que o Senhor está dizendo. Enquanto estiver a terra, sempre vai ter estações. Enquanto tiver a terra, sempre vai ter dia e noite, calor e frio. O Senhor está estabelecendo aqui, irmãos, que sempre vai ter as estações. Elas são passageiras, elas vão estar na nossa vida. E é tão lindo ver essa passagem, porque o que o Senhor está dizendo essa noite para a gente é que tudo foi estabelecido por Ele, cada tempo foi estabelecido diante da soberania dEle. Isso é lindo saber isso. Se começarmos a olhar para a nossa vida, para a nossa história, nós vamos ver que também nós passamos por estações, amém? Se olhar para a sua vida e olhar para a minha vida, você vai ver que nós passamos momentos difíceis, momentos alegres, momentos que sorrimos, momentos que choramos, momentos que foram bons e momentos que também foram ruins, amém? Mas fato é que nós passamos por essas estações e em todas elas o Senhor traz um ensinamento. Nós não permanecemos só na primavera, nós não permanecemos só no outono, nós não só permanecemos no inverno, não, a nossa vida, ela está sempre girando, sempre passando por estações, sempre um aprendizado do Senhor, e em todas as estações, irmãos, a vida é feita de processo, e nós não podemos pular esses processos. Nós não podemos pular as estações. Nós não podemos falar, olha, eu quero ficar no verão porque eu gosto mais do verão. Olha, eu quero ficar mais no inverno porque eu gosto mais do inverno. Não, nós vamos passar por todas essas estações e esses processos. E os processos são necessários porque os processos nos moldam. Os processos nos transformam. E as estações são modelos de Deus para nós. Porque são modelos para o nosso crescimento, são modelo para o nosso treinamento, são modelo para o nosso avanço, são modelo para a nossa maturidade. Enquanto você passa por uma estação, Deus está te ensinando. Quando você passa por qualquer estação da sua vida, seja no inverno, seja na primavera, Deus está te ensinando, te moldando. Isso é tão lindo. Vire para o seu irmão e fale assim: Deus não te quer ver verde, Deus também não te quer ver podre, Deus quer te ver maduro. Não pode estar verde, é imaturo. Não pode passar do tempo da maturação, porque vai ficar podre. Então o que o Senhor quer de nós é maturidade. Maturidade é o estágio perfeito da fruta. Maturidade é o lugar de equilíbrio. O que o Senhor quer nessa estação, que você entenda, querido, é que apesar da estação que você está passando, você tenha maturidade e equilíbrio para passar esse tempo de uma maneira sóbria. Nem imaturo, sem entender o que Deus está dizendo ou falando, ou também maduro demais. Tem irmãos que é muito maduro, você não consegue nem conversar com ele. Se torna podre. Cada estação traz consigo as características e o seu treinamento. A Bíblia diz que o dia mau, ela vem para o justo e para o injusto. O dia mau vem para todos. A Bíblia diz que o dia mau, ela vem para todos e a chuva cai sobre todos. Eu quero te dizer algo essa noite, meu irmão. A sua estação pode mudar hoje. Deus pode trazer uma estação nova hoje na sua vida. E muitas das vezes a estação não está ligada a uma data definida, a uma virada do ano. Já percebeu como é que a gente é supersticioso? Final do ano a gente coloca uma roupa branca, outros colocam uma roupa amarela, para atrair riqueza.
Alguns falam, não, vou passar na igreja porque dá sorte, já vou começar na presença de Jesus. Só que a sua estação, ela não está ligada a uma data, a um tempo determinado por essa terra. Não é você fazendo ou passando. Às vezes a gente cria tanta expectativa que algo vai acontecer quando a gente passa do dia 31 para o dia 1º. Não, eu vou começar o dia 1º na igreja e a partir do dia 1º tudo vai mudar. A partir do dia 1º, se eu passar na igreja vai trazer mais sorte, vai virar uma chave, vai zerar tudo. 2026 vai ser o ano da minha virada. E muitas vezes não é. Porque a estação, ela não está ligada a um tempo dessa terra. Ela não está definida como uma virada do ano. É bom a gente ter essa expectativa, é bom a gente ter essa empolgação. O problema é achar que é uma diferença de horário ou data que vai definir coisas na nossa vida. Preste atenção. É bom a gente ter essa empolgação, é bom a gente ter esperança, mas nós não podemos entender que não é uma virada de data, uma virada de horário que vai definir coisas na nossa vida. O que vai definir as coisas da nossa vida são a conduta que a gente tem. São as condutas. É a maturidade. O problema não é achar que determinadas coisas vão acontecer ou transformar sem a gente ter posicionamento para isso, sem a gente estar pronto para isso, não estar transformado. Uma nova estação vai requerer de você e de mim mudança. Uma nova estação vai requerer de você e de mim um novo nível. Uma nova estação vai requerer de nós uma nova compreensão. Muitos aqui não estão vivendo uma nova estação porque não estão prontos para viver. Tem gente que Deus tem promessas maravilhosas, mas não vão viver uma nova estação porque não estão prontos. A Bíblia vai falar sobre o odres. Odres era uma bolsa de couro, que era um recipiente que usava como água para levar para o deserto. Alguns carregavam vinho também. E Jesus disse, olha, não pode se colocar vinhos novos em odres velhos. Nós não podemos colocar vinho novo em odres velhos. O vinho novo passa por uma fermentação, e quando você coloca nesse odre, nesse couro, nessa bolsa de couro, e quando ela está velha, ela vai trincar, ela vai rachar, porque ela já não tem mais elasticidade. E o que o Senhor está dizendo, eu não posso trazer algo novo sobre a vida de vocês, se vocês não entenderem que vocês precisam também mudar a sua conduta, mudar o seu comportamento, para receber o novo de Deus. A gente canta, eu quero viver algo novo, mas viver algo novo de Deus vai requerer da gente mudanças, elasticidade. O couro novo, ele é elástico, ele tem elasticidade para receber o vinho novo. O Senhor não pode derramar o novo na sua vida, porque você ainda não vai suportar o novo de Deus. Quantas pessoas, irmãos, que eu conheço, que pediram uma namorada, mas não estavam prontos para a namorada. Que pediram uma empresa, mas não estavam prontos para uma empresa. Que pediram um trabalho melhor, uma prosperidade, Deus prosperou, e essas pessoas não teve a capacidade de pegar aquela bênção que Deus deu, aquele novo tempo, aquela primavera, aquela nova estação, não teve suporte para permanecer em Deus por causa da bênção. Então tem coisas que Deus vai nos poupar, porque nós não temos suporte ainda para ter. Coloca para mim Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 4, verso 1, preste atenção nesse versículo. O que eu digo é que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Deixa aí. O que Paulo está dizendo é que quando o herdeiro é criança, é menino, não é maturo, não tem maturidade, de nada discerne do escravo. Ele é herdeiro de todas as coisas, ele possui todas as coisas, mas ele não pode administrar essas coisas, porque é um menino, não tem maturidade,
não cresceu. E quantos crentes são assim? Paulo está dizendo para uma igreja: olha, vocês receberam tudo em Deus, vocês receberam tudo através de Jesus Cristo, mas por causa da sua imaturidade, da sua pouca idade, vocês não podem desfrutar do novo de Deus. São herdeiros, mas não podem possuir aquilo que Deus tem, não podem possuir o novo de Deus, porque não tem maturidade ainda para receber. Você está me entendendo, meu irmão? Amém? Você tem duas opções: ou ser alargado ou ser rachado. Ou Deus deposita em você algo novo, e você suporta o que Deus tem e não é rachado, porque você tem que melhorar a sua estrutura. Para viver uma nova estação, a gente se torna flexível. Para viver aquilo que Deus tem para nós, nós seremos resistentes e vamos rachar. Deus não vai colocar em você aquilo que você não está disposto a suportar. Deus não vai te dar algo, aquilo que você não está disposto a suportar essa noite. Pastor, eu quero viver algo novo de Deus. Então aumenta a sua capacidade de elasticidade em Deus. Aprende a suportar os processos de Deus na sua vida. Se você quer um vinho novo, quer um tempo novo, quer uma primavera nova, você precisa preparar para esse tempo. Eu queria, em poucas palavras, trazer uma história, um personagem bíblico, e essa vez vai ser uma mulher, Esther, que na Bíblia, uma mulher que passou de estação. Uma mulher que viveu uma estação linda em Deus e que foi sábia. E esse livro de Esther, ele fala de sabedoria, posicionamento, postura, e ele fala de livramento. Esther é o livro da Bíblia ao qual vai mostrar uma mulher que era judia, órfã, e que essa mulher se tornou rainha. É lindo a história de Esther. Quem conhece a história de Esther? Está na Bíblia. Se você não conhece o livro de Esther, vai ler porque é lindo. Eu quero falar de uma mulher que passou uma mudança de estação. Esther é um livro na Bíblia, irmãos. Eu quero colocar um pano de fundo para que você entenda a estação que essa mulher chegou e como ela chegou. Preste atenção. Esther, como eu falei, foi uma mulher judia no período do rei Assuero. O Assuero, ele tinha uma esposa chamada Vasti. E esse rei estava dando um banquete no pátio, e o rei mandou chamar a sua esposa, a rainha Vasti, para participar desse banquete. Vasti não quis ir. Vasti ignorou o chamado do rei, e o rei não concordou com aquilo, com a posição da rainha. Em um determinado tempo, o rei ofereceu uma festa e mandou chamar Vasti, e ela não ter aceitado foi uma mensagem, uma afronta ao rei. Vasti não ter aceitado participar desse banquete do rei, ela foi destituída como rainha, e o rei agora, Assuero, procura uma nova rainha. Havia uma seleção, uma preparação para esse rei ter uma nova rainha. Há um outro personagem também, com um nome muito difícil, que você podia colocar no seu filho aí, olha que nome bonito, Mardoqueu. Olha que nome bonito você colocar no seu filho. Mardoqueu, olha que história linda, preste atenção, queridos. Se você está com o celular ligado aí, eu vou orar para você. Preste atenção nessa história. Esther, órfã, judia. O rei agora precisa de uma rainha, porque Vasti foi destituída. Esther tinha um primo chamado Mardoqueu, um homem sábio, judeu. E esse homem se aproxima de Esther e começa a dar a Esther vários conselhos, preparar Esther para um novo tempo, e conversando com Esther. Mardoqueu vai treinar Esther para ela ser escolhida. Mardoqueu vai dar direções para Esther de como ela deve agir, de como ela deve ser preparada para estar nessa nova estação. No entanto, irmãos, ele vai dizer a ela: olha, Esther, quando você estiver na presença do rei, não fala que você é judia. Não fala que você é uma mulher judia, porque isso não pode soar bem. E chegou o momento, irmão, da seleção. Chegou o momento onde o rei estava escolhendo as mulheres ali, e ao rei, ao olhar aquela mulher Esther, os olhos do rei sentiu graça e escolheu Esther para ser rainha
De órfão, ela vai ser agora rainha. De órfão, ela está agora dentro do palácio, reinando. Olha como é que a estação dessa mulher muda, assim da noite ao dia. E aí, certa vez, irmãos, essa mulher reinando juntamente com o rei Assuero, me aparece Mardoqueu no pátio do palácio e vê dois soldados tramando contra a vida do rei. E Mardoqueu manda um WhatsApp para Esther e fala: Esther, estão tentando matar o rei Assuero. Esther vai até o rei e fala: olha, estão tentando contra a sua vida. O rei constata, realmente havia aquela tentativa, os dois são enforcados. E o rei fala: olha, escreve isso no livro de crônicas, narra isso, que Mardoqueu salvou a minha vida. Mardoqueu então agora levanta Amã. Você está gravando os nomes? Está entendendo? Eu estou tentando fazer um pano de fundo para você entender a história. Amã é o homem que foi levantado, um braço direito do rei. E esse Amã, ele era talvez mais poderoso que os príncipes, porque aonde Amã chegava, todos tinham que se curvar diante dele. Porém, Mardoqueu, sendo judeu e temente ao Senhor, não se dobrava diante de Amã. E isso criou uma injúria em Amã, um ódio no coração de Amã. E Amã planejou contra a vida do Mardoqueu. Amã estava planejando algo, porque Mardoqueu não se curvou diante de um homem. E enquanto Amã chegava, Mardoqueu não se prostrava. Isso enfureceu Amã. Amã faz a cabeça do rei Assuero. O rei acaba lançando um decreto contra todo o povo judeu. Olha para você ver, irmãos. Amã fala: olha, vamos matar os judeus aí, porque Mardoqueu era judeu. Ele preparou uma forca de 5 metros para Mardoqueu. Agora havia um decreto de morte para que todo judeu morresse. Eu quero entrar no primeiro ponto da pregação hoje. Eu quero ler com você Esther capítulo 2, versículo 12. Esther capítulo 2, verso 12. Olha que linda essa história, irmãos. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, que é o mesmo Assuero, devia completar 12 meses de tratamento de beleza, prescritos para as mulheres. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Quando iam apresentar diante do rei, a moça recebia tudo o que quisesse levar consigo do harém para o palácio do rei. 1 ano de preparação para apresentar diante do rei. Tinha Jequiti, tinha Mary Kay, tinha tudo, irmãos. As mulheres chegavam 1 ano preparando. Imagina, irmão, 1 ano. E o primeiro ponto: uma nova estação na sua vida exige preparo. Esther, tem uma oportunidade de você se tornar rainha. Mas é 1 ano de preparação para que Esther chegue diante do rei. 1 ano se preparando, 1 ano se portando como rainha, mas não sendo rainha. 1 ano se demonstrando postura de rainha, mas não sendo rainha. Não podemos entrar em uma nova estação sem primeiro prepararmos para essa nova estação. Você não pode entrar no novo de Deus, você não está preparado para entrar, meu irmão. Elas passaram 12 meses de preparo, embelezando óleos essenciais, perfumes, ungüentos, para apresentar diante do rei. Um tempo de preparo e aperfeiçoamento para apresentar-se diante do rei. Às vezes a gente quer chegar diante do rei, irmãos, mas não está pronto, não está à altura para apresentar diante do rei. Muitos de nós, como eu disse, não estamos vivendo uma nova estação na nossa vida, porque não estamos prontos para viver. Não estamos prontos para enfrentar o novo de Deus. Se eu quero viver uma nova dimensão, eu preciso transformar aquilo que eu me coloco e me estabeleço dentro dessa dimensão. O maior exemplo disso, preste atenção: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele transformou naquilo que era a sua essência, o seu propósito.
Ele se preparou, o verbo, a palavra, se encarnou. Tem gente que ainda não está vivendo o novo de Deus, irmãos, porque ainda não saiu desse lugar, não tem conduta, não tem posicionamento, não conseguiu se posicionar em Deus, não conseguiu crescer em Deus, não conseguiu amadurecer em Deus. Eu preciso me tornar hoje o que eu quero ser para uma nova estação. Eu preciso me tornar à altura daquilo que eu quero alcançar. Uma nova estação vai requerer de mim um novo nível. Eu quero Deus, eu quero viver o novo de Deus, mas é um posicionamento novo, é uma conduta nova, é um tempo novo. Eu preciso estar pronto para esse novo tempo de Deus na minha vida. Será que nós estamos prontos? Será que nós estamos prontos para um novo de Deus? Será que nós suportaríamos o novo de Deus? Se até Jesus teve que se tornar para cumprir o propósito dele. Se você quer uma nova estação, você vai ter que entrar em uma outra dimensão em Deus, querido. Você vai ter que crescer, amadurecer espiritualmente. Você vai ter que ser um crente mais maduro. Chega de mimimi, chega de tempo de dizer. Você vai ter que se portar dentro daquilo que o seu chamado te condiz para ser. Crente maturo não toma posse disso. Crente maturo vive na igreja por anos, anos e anos e não consegue viver o novo de Deus porque está preso a Ele mesmo e não consegue romper. Você precisa chegar a esse lugar. Senhor, eu quero viver tudo que o Senhor tem para mim. Mas muitas das vezes, irmãos, nós não estamos preparados para viver o novo de Deus. Você está pronto para viver o novo de Deus? Você está pronto para ver coisas novas em Deus? A gente quer que Deus se movimente, irmão, mas a gente não se cabe em fazer a nossa parte, em crescer. Querido, deixa eu dizer algo para você. Se você quer um casamento referência, se comporte como marido referência. Se você tem um chamado na área ministerial, vai estudar, vai fazer faculdade, vai crescer na Bíblia. Irmãos, uma das coisas, quando eu recebi uma palavra para ser pastor, a primeira coisa que eu coloquei, não tenho dinheiro para fazer o curso de teologia carisma. Era meu sonho. Aí Deus abre a porta, toma, mas é muito longe, eu vou ter que sair de carro até lá não sei aonde, eu trabalho por conta própria, vou deixar para o ano que vem. Prolongando, Deus falou, já vou levantar o recurso, a pessoa que vai com você, vou direcionar tudo, você vai ter carona. Então eu falei, está tudo pronto. Só que a decisão de eu enfrentar o novo de Deus era minha. Não, eu podia recusar, não quero, não faz parte, não é o meu momento, não é a hora. Mas Esther, irmãos, entenda, ela foi obediente, ela se preparou para estar um dia na presença de Deus, para estar um dia na presença do rei. Você também está se preparando para esse dia. Eu quero acessar uma nova estação, eu preciso olhar para a estação. O que ela vai exigir de mim? O que essa estação nova vai exigir de mim? O que essa estação nova vai exigir de mim? Um posicionamento diferente. Pastor, eu quero um homem de Deus para a minha vida. Estou encalhada tem 4, 5 anos, preciso de um homem de Deus. Tá, irmã, mas como é que você comporta nas redes sociais? Como é que você se veste se você quer um homem de Deus? Como você trata seus pais se você quer um homem de Deus? Você precisa se comportar à altura do seu propósito. Fica comigo, eu preciso me comportar à altura do meu propósito. Essa mulher se preparou. Essa mulher se preparou para uma estação nova que viria. Você está entendendo que havia uma oportunidade de ela se tornar rainha. Em um ano de preparação, um ano de entrega, um ano de dedicação, um ano de fazer escova depressiva, um ano de fazer maquiagem, de passar Mary Kay. Ela ficou um ano preparando, se comportando como uma rainha. Mas não era rainha, mas se comportava como tal. Se preparando para um novo tempo. Segundo ponto, irmãos, uma nova estação vai testar a sua identidade. Uma nova estação vai testar a nossa identidade. Logo quando Esther agora está no palácio, 1000 maravilhas, primavera, já não é uma órfã, é uma rainha, tem autoridade, tem poder. Mas o decreto do rei chegou para matar todo o judeu, todo o povo judeu,
Inclusive, Esté estava na lista. Só que o seu marido, o rei Assuero, não sabia que Esté era judia. E eu gosto desse Mardoqueu porque ele manda um recado para Esté. Fala: Esté, tem um decreto do rei, a qual Amã planejou contra nós, e todo o povo judeu será morto, inclusive você. Está na hora de você revelar a sua identidade, Esté. Está na hora de você mostrar para que você está no palácio. Deus te colocou neste lugar para que você não esqueça a sua origem. Você é judia, não perca a sua identidade. Você também está nesse pacote, Esté. Não é porque você está acessando um palácio que você não deixou de ser judia. Meu querido, aonde Deus te colocar, não perca a sua identidade. O ambiente não pode fazer nenhum de nós aqui. Ah, pastor, nasci numa família disturbada, cheia de problemas, cheia de demônios, cheia de capeta. É lá que Deus te quer, meu filho, porque você está no lugar certo, com a família certa, para transformar essa casa, para transformar essa família. É para isso que Deus te levantou nesse tempo. Você está na hora certa, no lugar certo, para fazer a diferença. Agora essa mulher que está sendo condenada à morte, ela está no lugar, mas ela precisa olhar para trás e entender de onde Deus tirou ela. E quantas vezes somos assim, irmãos? Porque temos um ministério, nos achamos melhor. Porque temos uma empresa e tornamos empresário, achamos melhor que todos. Porque Deus deu uma família maravilhosa, achamos que somos melhores. Mas o Senhor está dizendo essa noite: não perca a sua identidade, porque você sabe a origem de onde eu te tirei. Mardoqueu está falando: Esté, Deus não te colocou no palácio. Embora você está acessando o palácio, você continua judia. Você está condenada também. Esté, você precisa ir até o rei. E Esté manda um recado para Mardoqueu, dizendo: Mardoqueu, se eu chegar diante do rei sem autorização, ele pode me matar. A não ser que ele estenda o cedro de ouro e me perdoe. E já faz 30 dias que o rei nem sequer me chama no pátio. Havia uma crise nessa mulher. Mas essa crise dessa mulher é para ela entender que ela não ia perder a sua identidade. Entende? Irmãos, cuidado quando Deus te levantar. Cuidado quando Deus colocar algo na sua mão e você não está cuidando. Cuidado quando Deus colocar e soar o seu nome em alguns lugares e você achar que é pela sua capacidade, ou pela sua influência, ou pelo seu network. Cuidado, não esqueça a sua identidade. A sua identidade está em Cristo Jesus. Está em Cristo. Essa mulher agora, ela precisa chegar diante do rei. Só que eu gosto esse nome aí que você vai colocar no seu filho, como é que é? Mordecai, né? É, Mordecai também é o nome dele. Ele fala assim para Esté: se você não for o socorro e livramento, virão de outra parte que não seja sua, mas não acha que a sua vida será poupada também, porque você é judia. Sabe o que ele está dizendo? Esté, nós não estamos confiando na força do seu braço, não. Nós não estamos confiando que você está aí dentro, não. Se Deus não te usar aí dentro, Deus vai levantar livramento de outra parte, porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele vem com livramento na hora certa, e Ele vai poupar o seu povo. Ele está mandando um recado assim: Esté, você não é a última Coca-Cola do deserto não, viu? Se você nos livrar como rainha, ótimo. Mas se você também não quiser nos livrar, chegar diante do rei, ele vai arrumar um jeito de nos livrar. Não perca a nossa identidade, irmãos, a nossa essência, só porque estamos acessando um trono. Você não chegou no trono, irmão, para esquecer daquilo, da sua origem. Não esqueça a sua origem, de onde você veio. Esté, não perca a sua identidade. Antes de você ser rainha, você é do povo de Deus. Antes de você acessar o palácio, você veio do povo judaico. Não esqueça disso. O momento é que a pressão aumenta, irmãos, e ela precisa se posicionar naquilo que é relevante. Havia um decreto de morte,
E Deus vai te colocar você em grandes esferas para que você seja moldados por elas. Deus vai te colocar em esferas grandes, maiores, mas entenda, você vai viver sob pressão. Você vai viver o tempo todo em esferas grandes, em esferas maiores. Quer ser um grande empresário, mais boleto, mais funcionário, mais dor de cabeça. Quer ter uma igreja grande, vai ter mais problemas, mais situações difíceis para enfrentar. Em toda a atmosfera que Deus nos coloca, Ele vai nos moldar sobre a pressão e o cuidado dele. Isso é lindo. Porque embora essa mulher, ela tem que se posicionar agora. E quantos de nós não se posicionamos diante daquilo que Deus tem? Quantos de nós não temos coragem para avançar naquilo que Deus tem para nós? Porque o que vai faltar para essa mulher aqui não é coragem. Se ela chega diante do rei, o rei pode matá-la, mas ela decide se aproximar diante do rei. Diga essa noite: eu preciso me aproximar diante do rei. Quem chega no lugar que Deus quer, precisa primeiro dar um passo de coragem. Precisa se posicionar. Quem precisa chegar no lugar certo, irmão, precisa tomar um passo de coragem. Esther está sendo testada, qual é a sua essência. O fato de você ser rainha não tira a essência de que você é uma judia. Eu gostei de uma frase que eu li, eu achei lindo. Tão simples, mas ela tem uma essência tão linda. Tudo que é abalável se prova inabalável. Tudo aquilo que sofre um abalo para chegar à conclusão que é inabalável, precisa passar pelo abalo. Às vezes Deus abala a nossa fé, para ver se a nossa fé é inabalável mesmo. Às vezes Deus testa você, para ver se você realmente está em uma casa feita sobre a areia ou sobre a rocha. Às vezes os abalos de Deus chegam na nossa vida, para provar a nossa essência, a nossa identidade, em quem nós temos crido. A identidade de Esther teve que ser abalada para relembrar da sua essência, da sua identidade, do seu propósito. Se você não for socorro e livramento, irmãos, meu irmão, nós somos socorros e livramentos nessa geração, amém? Nós somos pessoas posicionadas nesse tempo, nós somos pessoas colocadas em locais estratégicos para fazer a obra de Deus, para proclamar o evangelho. E essa mulher prova isso. Ela não perde o seu propósito. Uma nova estação requer coragem, irmãos. Requer de nós encorajamento, ao ponto de sair da zona de conforto e ir para um lugar incerto em Deus. Você precisa ir para um lugar incerto em Deus. Pastor, mas é muito arriscado, eu não tenho recurso, eu não tenho dinheiro, eu não sei como eu vou chegar, como eu vou fazer. Mas é esse lugar de dependência que Deus te quer. É no lugar de coragem, é o lugar que você tira o seu pé e coloca os seus pés sobre as águas. É o lugar que você decide sair do barco e andar sobre as águas. É o lugar que você para diante do mar vermelho e ele tem que abrir diante de você. É nesse lugar que Deus te quer de dependência. As promessas que Deus nos dá, muitas das vezes têm a ver com um lugar de risco. Preste atenção. As promessas que Deus nos dá, muitas das vezes têm a ver com um lugar de risco. E esse lugar de risco, nós podemos trocar e falar um lugar de fé. Pastor, eu quero viver novo de Deus. Esse ano eu vou brilhar, eu vou crescer, eu vou amadurecer. Prepara, irmão, porque o mar vai estar diante de você. Prepara, porque você vai ter que fazer a água jorrar da rocha. Prepara que você vai ter que orar a Deus para que o milagre aconteça. E é nesse lugar de dependência que Deus nos quer. Uma nova estação vai requerer coragem, vai requerer movimento, ousadia. Uma nova estação vai requerer de nós um novo posicionamento, amém? E essa mulher se arrisca, e agora eu já vou partir para o final. Ela é rainha, tem um decreto para matar todo o povo judeu, inclusive ela, e ela tem que se aproximar diante do rei, correndo o risco de ser morta. E olha que lindo, quando ela chega diante do rei, o rei fala: Esther, o que você quer? Estende o ouro de cedro e fala: a metade do meu reinado eu te dou.
Esther, o que você quer que eu faça para você? O que você quiser, qual é o seu desejo? O rei olha para Esther e pergunta: o que você quer, qual é o seu desejo? Até metade do meu reino eu vou te dar. Irmãos, essa hora aqui é o ápice da pregação. Essa hora é a hora de você falar assim: meu Deus, se fosse eu chegava com os 2 pés no peito do rei e falava assim: tem um decreto contra o meu povo, e esse decreto atinge a mim que sou judia. Suspende esse decreto. Sabe o que Esther faz? Ó rei, amanhã eu vou fazer um outro banquete. E eu vou fazer um banquete, eu quero te ver lá. Aí eu te dou a resposta. Parece aqueles filmes que você está vendo e o negócio nunca acaba. É a mesma coisa que você falar para sua esposa assim: ó, dá um cartão de crédito aqui sem limite, vai para o shopping gastar, minha filha, fica à vontade. E ela fala assim: hoje eu não estou afim. É milagre. É como fosse isso, irmãos. Esther está buscando uma resposta de Deus para suspender um decreto, está diante do rei. O rei pergunta: o que você quer que eu faça para você, criatura? Até metade do meu reinado eu te dou. E ela diz: rei, deixa eu dizer algo para você. Amanhã eu vou fazer um banquete, aí você vai lá, leva a Amã também. E aí eu vou te dar a resposta lá. Quando você se movimenta no propósito, quando você tem ousadia para o propósito, Deus inclina o coração para quem Ele precisa inclinar. Preste atenção na sabedoria dessa mulher, porque não tomou decisão ao calor da emoção. Irmãos, eu já fiz muita coisa errada na minha vida, porque parece ser bom, parece ser uma boa amizade, parece que são pessoas boas, parece que está tudo certo. Esse contrato aqui é Deus que me deu, olha para você ver. Parece que tudo ali está levando você para fazer um sim, mas se você não tiver um discernimento, se você não agir no Espírito, pode ser, irmãos, que muitas das coisas da sua vida não vai romper. E é algo tão interessante que essa mulher agora está diante do rei, buscando uma resposta, e ela guarda, porque a nova estação vai trazer discernimento de quando você de quando é que você que tem que fazer, ou é Deus que tem que fazer. Uma nova estação vai te trazer discernimento para dizer assim: até aqui eu vou, o resto agora é com Deus. O rei Assuero foi dormir naquela mesma noite, porque havia uma noite, e ele não dorme, em momento algum ele dorme. E aí ele fala com seus soldados assim: olha, busca o rei das crônicas lá, busca o livro das crônicas do rei, porque eu quero ver o que está escrito, lê ele para mim. E por incrível que pareça, irmãos, ele vai ler, as pessoas ali, os seus servos, vão ler aquele livro para o rei, falando de Mordecai. E falando: olha, Mordecai, certa vez um homem salvou a vida do rei, porque 2 pessoas tramaram contra aquele rei, o Assuero. E ele falou: o que fizeram com esse homem? Qual honra deram a esse homem? E aqueles homens falaram: não deram honra nenhuma para ele. Quem lembra de Amã, o Judas? O rei manda chamar Amã. Amã, o que você faria para honrar um homem? Amã, achando que era para ele, falou assim: eu colocaria vestes reais nesse homem, prepararia a cavalaria toda, o exército, levaria esse homem para a praça e exaltava o nome desse homem, dizendo que esse homem é honroso diante do rei. Amã achando que era para ele. E Amã já tinha preparado uma forca para Mordecai morrer. E sabe o que o rei fala? Amã, você vai fazer isso para Mordecai, o judeu. Vai levar ele no meio da praça, colocar os cavalos. Sabe por quê, irmão? Toda arma forjada contra a sua vida vai cair por terra. Tudo aquilo que tem planejado contra você virá contra os seus inimigos. Ah, meu irmão, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita. Você não vai ser atingido, porque o Senhor te conhece. A atitude dessa mulher foi uma atitude sábia de livrar o seu povo. Então Mordecai, ele é honrado em praça pública. E aí, queridos, um decreto de morte que havia sobre o povo de Deus
agora é suspenso, porque o rei reconhece que aquela rainha foi sábia diante dele e que ele deveria honrar o povo judeu por atitude de Mordecai. E deixa eu finalizar aqui. Havia um decreto de morte sobre a nossa vida também. Havia um decreto de morte sobre a minha e sobre a sua vida. Havia um decreto de morte para que nós merecíamos morrer. Nós merecíamos a condenação. Nós merecíamos o pecado. Não havia solução para a nossa vida, irmãos. Não havia mais esperança para a nossa vida. Se não olharmos para Cristo, não havia mais esperança. Talvez você chegou aqui um dia arrebentado, talvez você chegou aqui um dia precisando, querido, mas Deus essa noite dizendo: eu preparei um banquete para você, que essa noite eu te chamei para a mesa, eu te dei uma nova posição, eu te dei um novo lugar, eu te dei acesso ao palácio, eu te dei uma nova identidade, a identidade de filho de Deus. E foi através de Cristo, do sangue dele, irmãos, é que nós somos salvos. Sabe, deixa eu dizer algo para você, irmãos. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de graça, independente da estação que você esteja, ou num palácio, ou seja órfão. Deus não deixou de nos amar. Deus não deixou de nos amar. E olha que lindo. Talvez a fase de você aqui é o deserto. Pastor, estou passando por um deserto. O deserto é a escola de Deus. O deserto é para te ensinar. Tenham cuidado de obedecer a cada mandamento que hoje ordeno a vocês, para que vivam. Multiplique-se, tome posse da terra que o Senhor prometeu sobre juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos. Para quê? Para humilhar-os e pôr vocês à prova, a fim de conhecer as intenções e se obedecer os mandamentos ou não. Ele humilhou vocês e deixou vocês passar fome, depois sustentou-os com maná, para que vocês e nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Versículo 4: as roupas de vocês não gastaram, nem os seus pés se incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, que no seu coração, que um homem que disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. O deserto é a escola de Deus. O deserto é pedagógico. Ele nos ensina. Olha o que o Senhor está falando. Olha, no deserto vocês experimentaram maná, coisa que vocês nunca tinham visto. No deserto, as sandálias de vocês não desgastaram, as roupas não desgastaram, os pés não incharam durante 40 anos. Eu trouxe livramento, eu trouxe milagre, eu trouxe provisão, não faltou nada. E isso tudo eu fiz como um pai faz para um filho, para ensinar vocês que eu sou Deus e que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus, quando foi batizado, ele vai para um deserto, levado pelo Espírito Santo, 40 dias ali, passando por provações. Não tinha operado nenhum milagre, porque o deserto, a estação do deserto é uma estação de uma escola que está nos trazendo aprendizado. Cresça com esse deserto, aprenda com esse deserto, tire lições desse deserto e saiba, irmãos, que Deus é quem te colocou nessa prova, é Deus que te colocou nesse deserto, e se Ele te colocou, Ele vai vir com o livramento, Ele vai vir com a provisão, Ele vai vir com a cura, Ele vai vir com a restauração, Ele vai vir com a restituição, porque Deus te colocou para te dar uma lição, para dizer: você precisa depender mais de mim, você precisa aprender a confiar mais. E o deserto não é punição, é escola, é a escola de Deus. Quem sabe essa noite você está dizendo: pastor, eu passando por uma prova, e o Senhor está dizendo: filho, deixa eu te dizer, eu te levantei e te coloquei nesse deserto, porque vai te trazer ensinamentos. O Senhor é aquele que nos sustenta em meio aos desertos da vida.
O Senhor é aquele que nos dá a mão em meio aos desertos que nós passamos. Meu irmão, você vai ver provisão, você vai ver milagre, você vai ver cura, você vai ver restauração, você vai ver restituição. Seus olhos vão ver a boa mão do Senhor em todo o tempo que você passar pela prova. Sabe por quê, meu irmão? Deus não esqueceu dos seus, Deus não esquece dos seus. E se sua estação é de verão, entenda que Ele é quem tem te sustentado até agora, é Ele quem te dá provisão. Aprenda a agradecer as estações que você tem vivido em Deus. Aprenda a viver cada estação, entendendo que toda estação é passageira e que toda estação que nós passamos é Deus mostrando algo novo para a gente. Será que você está pronto a ver algo novo de Deus? Você precisa deixar o passado para trás. Você precisa deixar algumas coisas que você tem trago ao longo da sua vida para trás e dizer: Senhor, eu quero viver algo novo no Senhor. Posicionamento novo. Esther, vai treinar. Esther, vai se comportar como uma rainha. Se posiciona, Esther. Não posta isso mais na rede social mais não, Esther. Busca pessoas do seu relacionamento, do seu convívio. Esther, quando Deus te colocar lá, não esqueça a identidade, não esqueça de onde Ele tirou, não esqueça o que Ele fez por você, não esqueça que a mão dele esteve com você todo o tempo. Foi Deus que te deu acesso a esse palácio. E é para isso que nós estamos aqui essa noite, irmãos. Para agradecer ao Senhor pelas estações da nossa vida. Porque todas elas vão passar. E em todas elas nós vamos ver a poderosa mão de Deus nos sustentando. Agora deixa eu te fazer uma pergunta para finalizar. Você está pronto a viver algo novo em Deus? Você tem maturidade? Você está no tempo certo, na estação certa? Você tem maturidade para viver algo que Deus tem para a sua vida? Você se amadureceu ao ponto de dizer assim: eu não sou mais um menino na fé, eu estou amadurecendo, eu já suporto algo novo de Deus. Você tem maturidade para isso? Porque para viver algo novo, precisa estar também preparado para esse algo novo que Deus tem para a sua vida. Se coloque sobre os seus pés essa noite, porque eu quero orar por você.